Meu querido, bom dia. Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família. Nós vamos gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal. E está lá em Atos, capítulo 16, 27, que diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas, puxou da espada e ressuscitasse, supondo que os presos tivessem fugido. Meu amado, esse texto aqui é um texto muito conhecido da igreja hoje, né? Muito pregado, muito falado. Mas a Bíblia diz que esses homens, eles estavam presos e eles estavam cantando, orando, cantando, buscando a face de Deus. Em algum momento ali, né, houve um terremoto ali, aquelas portas se abriram. Mas o mais interessante é que eles não saíram do lugar onde eles estavam. Eles poderiam ter saído daquele local ali, mas eles não saíram. A pergunta é, por que eles não saíram daquele local ali? Sabe por quê? Porque eles entendiam que nada na vida acontece por acaso. Se Deus te colocou e se Deus permitiu que eu passasse por alguma situação na minha vida e até ser preso, como eles foram, é porque Deus tem um plano e um propósito em todas as coisas. Sabe, irmão, sabe qual é a diferença dos discípulos e dos apóstolos? Porque eles chegaram a um entendimento. E qual era o entendimento deles? O entendimento deles é que se eu sou preso, Deus tem um propósito nisso. Se eu tenho uma enfermidade, Deus tem um propósito nisso. Se eu perdi um emprego, Deus tem um propósito nisso. Se eu morri, Deus tem um propósito nisso. Eles começaram a entender que Deus tem um propósito em todas as coisas. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, perdeu isso ou perdeu aquilo, se você entender e dimensionar, pensar, isso é um propósito de Deus. Você vai viver uma vida melhor. Isso é um propósito de Deus, não para te destruir, não para acabar com você, mas para te mostrar o quanto Ele é Deus na sua vida, o quanto Ele tem um plano e um projeto na sua vida. E isso que você está passando é um propósito. Se é um propósito de Deus, fica calmo, vai passar e Deus vai te exaltar. A Bíblia diz que o que Deus tinha com eles aqui era a salvação de uma alma. Eles entraram ali naquela prisão ali não à toa. Porque Deus não faz as coisas aleatoriamente, Deus sabe o que está fazendo. Tinha uma alma ali que precisava de salvação, que precisava de restauração. E a Bíblia diz que esses homens, eles foram usados ali naquele local para trazer salvação na vida daqueles homens, daquele homem. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Qual era o propósito? Salvar aquela vida. Meu irmão, você que está me ouvindo, não reclama do que você está passando. Não reclama da situação que você está vivendo. Apenas tenha um entendimento que o que você está passando é um propósito, é um plano de Deus. E Deus vai te exaltar lá na frente. Não desanima, não. Não desiste, não. Tudo tem um propósito e um plano de Deus. E a Bíblia diz que eles cantavam, eles louvavam a Deus, porque eles entendiam isso.
Deus me colocou aqui com um plano e com um propósito. Entenda isso. Deus vai te levar a locais, a local, me perdoa, que não são locais muito bons. Às vezes, locais ruins, você vai ver morte, vai ver um monte de coisas que não são boas. Como Deus levou o homem dele a um cemitério. Mas Deus não levou ele a um cemitério, a um vale de ossos secos à toa. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Querido, aonde Deus colocar você, aonde você colocar na planta dos seus pés, creia que Deus tem um propósito, que Deus tem um plano. Vá em frente, não desiste, não murmura e creia que Deus tem um plano e um propósito na sua vida. Deus não faz nada aleatoriamente. Deus faz as coisas com propósito. E eles entenderam isso e foram em frente. Entenda isso também. Seja feliz em nome de Jesus. Amém.